Boa noite. A gente vai apresentar o seminário de máquinas térmicas e motores do oitavo período aí da Engenharia Mecânica do Instituto Federal sobre o tema de dimensionamento de trocadores de calor. O nosso grupo é composto aí pelo Guilherme Parisi, Gustavo Carnelossi, Luiz Felipe Bononi Carrara e Pedro Vasconcelos. Introduzindo aí o tema, os trocadores de calor são equipamentos extremamente importantes em diversos setores da indústria e eles são projetados para fazer a transferência de calor entre dois fluidos, seja para aquecer o fluido de interesse, resfriar ou recuperar energia térmica. Assim como a gente estudou durante o semestre, né, principalmente em ciclo de Rankine, é um equipamento de fundamental importância, onde a gente consegue reaproveitar a energia diversas vezes em diversos ciclos diferentes, extraindo o máximo possível. Enfim, é um equipamento essencial aí em sistemas como aquecimento, ventilação, ar-condicionado, indústria química, indústria de petróleo, em diversos setores da indústria. E até no resfriamento de motores automotivos, enfim. Dimensionar da forma correta esses equipamentos é super importante para a gente garantir que a gente vai estar aproveitando e vai estar extraindo toda a eficiência térmica do material que a gente está usando e dos fluidos que compõem esse sistema. Então, é muito importante, antes de começar o projeto de dimensionamento, a gente ter claro o objetivo para a gente poder escolher o modelo e o método de trocador de calor, né? O método de dimensionamento e o modelo de trocador de calor, o qual a gente vai projetar. Agora, os princípios básicos de funcionamento desse equipamento. Basicamente, a transferência de calor ela ocorre através de três fenômenos: condução, convecção e, em muitos poucos casos, radiação. No contexto aqui do nosso estudo, a gente vai focar em convecção, que é o fenômeno que permite a troca térmica entre os fluidos separados por superfícies sólidas. E a eficiência do processo, ou seja, o processo em si é descrito pela equação taxa de transferência, representado pela letra Q, é igual ao coeficiente global de transferência de calor, U, vezes a área disponível, né, a área superficial, onde o fluido está tendo contato, vezes a diferença de temperatura entre os fluidos que a gente está aplicando no sistema. Esses parâmetros da equação são fundamentais para a gente conseguir estimar o início do funcionamento e do dimensionamento do equipamento. Bom, agora partindo para os tipos de trocadores de calor. Bom, é bom a gente saber os tipos de trocadores de calor que a gente tem, para a gente poder, porque eles são importantes para os próximos cálculos, né? Então é importante a gente saber o escoamento do nosso trocador de calor, né? Bom, no primeiro exemplo, a gente tem um exemplo de um sistema paralelo. Bom, a gente pode ver que a entrada do fluido quente e a entrada do fluido frio, eles entram pelo mesmo lugar, né? Então, ele tem a mesma direção. A gente pode ver aqui na imagem que eles têm para a direção à direita, né? Então, eles são paralelos, bom, eles são menos eficientes. Agora, com o trocador de calor contra a corrente, as extremidades são diferentes, né? Então, a entrada do fluido quente e a entrada do frio, eles entram em direção opostas, né? Então, a entrada do frio entra para a direção à esquerda e a direção do quente à direita. Bom, agora a gente parte para o trocador de calor cruzado, né? Que basicamente os fluidos se movem perpendicularmente, né, entre si. Então a gente pode ver aqui nesse exemplo aqui que o fluido quente ele vem na direção Y e o fluido de resfriamento ele vai na direção Y, né? Então são perpendiculares. É uma configuração muito comum. Uma coisa que eu acabei não falando é que o contracorrente ele é mais eficiente do que o paralelo. Bom, agora partindo para o próximo slide. A gente tem os trocadores de casco e tubos, né? Bom, é uma configuração muito utilizada, né? Casco e tubos são muito utilizados. Tem duas maneiras de se usar, né? Com dois cascos ou
apenas um cascos, né? Essas são as que são mais usadas, né, normalmente. Elas são normalmente instaladas em chicanas, né, ou defletores, para aumentar o coeficiente convectivo no fluido do lado do casco, através da indução de turbulência de um componente de velocidade na direção do escoamento cruzado. Além disso, as chicanas também apoiam fisicamente os tubos, reduzindo a vibração dos tubos e induzida pelo escoamento. Agora, partindo para o próximo slide, a gente tem o trocador de calor de escoamento de multipassos, né? Bom, o trocador, então, a gente pode ver aqui nesse exemplo aqui, né, que ele entra em uma direção, né? Então, na metade do tubo, ele vai mudar de direção. Então ele vai ter um resfriamento paralelo e um contracorrente, né? E você pode aliar eles a mais vezes, né? Você pode fazer múltiplos desses, né? Como uma serpentina aqui, que a gente pode ver nesses exemplos aqui. Ele é muito mais eficiente, né? Quanto mais você precisar dessa troca, mais você vai fazer essas serpentinas aí, né? Para ela ter uma troca de calor maior. Partindo para o próximo exemplo, a gente tem trocador de calor compactos, né? Aqui eles são utilizados para atingir superfícies de transferência de calor muito grandes, né? Maior do que 400 metros quadrados por milímetro ao cubo, metros ao cubo, né? Para líquidos, maior que 700 metros quadrados por metro cúbico para gases, por unidade de volume, né? Aqui a gente pode ver na letra A aqui, é um exemplo em que os tubos são planos e as placas são contínuas, né? Elas são retas. E no plano B, né? Na imagem B, né? Na sequência B, a gente tem que as placas são retas e os tubos são circulares. No exemplo C, a gente tem o exemplo em que as placas e os tubos são circulares também. A gente tem agora também o tubo aletado, né? São tubos circulares, uma placa aletada, e a gente tem uma placa aletada também de multipasse, né? Então, elas são vários passos ali que acabam tendo uma troca de calor mais eficiente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o método de dimensionamento dos trocadores. Basicamente, não existe um único método. O método aqui que a gente vai apresentar é conhecido como DMLT, que é a sigla que quer dizer método da diferença média logarítmica de temperatura, mas existem outros métodos, tanto que um outro grupo ficou responsável por explicar o método da efetividade de Knut, que é um outro método que tem como finalidade calcular o dimensionamento dos trocadores, mas aqui a gente vai explicar o DMLT. Esse método ele é amplamente utilizado para dimensionar trocadores de calor dos tipos de fluxo paralelo e contracorrente, que o Gustavo apresentou. Basicamente, a gente calcula a diferença média de temperatura entre os fluidos. Então, vai ter o fluido desejado e um fluido que a gente vai usar para fazer essa troca. Né? A gente vai calcular a diferença média entre eles, considerando a variação gradual das temperaturas. E essa variação ela vai ser logarítmica. Mais para frente, no próximo slide, eu vou mostrar a equação. Mas antes disso, vale ressaltar que, como é um cálculo complexo, para facilitar um pouco, geralmente são feitas algumas simplificações, algumas aproximações. E aqui eu estou apresentando quais são essas hipóteses simplificadoras adotadas, né? O coeficiente de troca de calor, que foi mostrado anteriormente, o U, ele é constante. Os calores específicos dos fluidos são independentes da temperatura, ou seja, eles não variam com a mudança de temperatura, o que na prática não é verdade, né? Quando você varia a temperatura, esse valor ele muda um pouco. Porém, para fins de cálculo aqui, né, como a variação não é assim tão grande, geralmente é adotado um valor de calor específico médio
né, que é tabelado. Outra hipótese simplificadora é que as vazões máxicas são constantes, de entrada e saída, né? E que não há troca de calor com o ambiente. O ambiente não é um meio participante das trocas térmicas. Passando para o próximo slide, a gente vê a fórmula. A fórmula é bem simples, na verdade. Ela consiste em fazer a diferença da temperatura de entrada e saída e sobre o log natural da temperatura de entrada sobre a temperatura de saída. Ele é muito, para esse método, ele é muito eficiente, mas para ele ser utilizado é necessário que se saiba quais são essas temperaturas. Se você não souber a temperatura de entrada ou de saída, não tem como calcular. E depois que a gente calcula essa diferença média, a gente consegue usar isso para dimensionar o trocador. Como que a gente faz isso? A gente vai jogar nessa segunda fórmula, que está aí, que é bem simples. Também, basicamente, a taxa ali de transferência de calor ela vai ser igual ao K. Esse K aí da fórmula é o mesmo U que foi mencionado anteriormente, né? A coeficiente de transferência de calor em kW por metro cúbico grau Celsius. Aí você vai multiplicar por A, que é a área da troca térmica, vezes o valor que você pegou da fórmula anterior. E a partir daí você consegue dimensionar qual é o tamanho da área necessária ali do trocador para conseguir realizar a troca, para você conseguir passar da temperatura de deixar o fluido na temperatura que você quer, seja o aquecimento ou resfriamento, como seria no caso de um frigorífico, por exemplo, ou um ar-condicionado. Agora vamos fazer um exemplo de aplicação prática. O método DMLT, a diferença média logarítmica de temperatura, é uma ferramenta que a gente usa para dimensionar os trocadores de calor em algumas aplicações práticas, permitindo calcular parâmetros essenciais, como a área de troca térmica e a taxa de transferência de calor. Um exemplo, em um cenário onde a água é aquecida de 30 graus Celsius para 70 graus Celsius, utilizando o vapor de 100 graus Celsius, com eficiente global de transferência de U igual a 800 watts por metro quadrado Kelvin. Esse U é o mesmo K que o Guilherme apresentou. No método DMLT, pode ser empregado para otimizar o projeto. Próximo slide. Primeiramente, a taxa de calor necessária para calcular a equação Q, quantidade de calor Q vezes CP vezes ΔT, onde o M apresenta a vazão mássica e o CP é o calor específico do fluido. Após isso, as diferenças de temperatura entre o fluido e as extremidades do trocador, delta temperatura 1, ou delta 1, delta T1 e delta T2 são determinados. Com esses valores, aplica-se a fórmula da diferença de média logarítmica de temperatura, que é o DMLT, para obter o delta TM, que é aquela fórmula que o Guilherme falou, né? Que é delta TM igual a diferença dos deltas dividido pelo logaritmo. Próximo slide. Com isso, por fim, nós temos a área de troca térmica necessária que é calculada pela equação, que é a área igual à quantidade de calor dividida por U vezes ΔTm. No nosso exemplo apresentado, a troca térmica requerida é aproximadamente 4,43 metros quadrados. Isso indica que para garantir a transferência de calor suficiente para aquecer a água de 30 graus Celsius a 70, utilizando o vapor a 100 graus Celsius, considerando as condições específicas, o trocador de calor deve possuir uma superfície de troca de 4,43 metros
quadrados. Na prática, essa área é distribuída em elementos como tubos, placas ou outros componentes, como foi dito pelo Gustavo, e dependendo do tipo de trocador, com o objetivo de maximizar a eficiência térmica do sistema. Agora falando das aplicações práticas na indústria dos trocadores de calor. O primeiro exemplo aqui que a gente trouxe são os trocadores de calor na indústria do petróleo. Eles são usados em diversas etapas do processamento do petróleo, né? Desde a extração até o refinamento desse produto. E devido às condições extremas de temperatura e pressão da operação dentro dessa indústria, esses equipamentos precisam ser muito eficientes, com muita robustez, muito duráveis, para garantir que a operação vá acontecer de uma forma otimizada, de uma forma segura e econômica. No setor de refino, os trocadores de calor eles são empregados na recuperação de calor residual, assim como no ciclo de Rankine, para aumentar a eficiência energética dos processos e reduzir os custos da operação. Os equipamentos mais comuns nessa indústria são os trocadores casco, tubo e de placas. Os aletados existem também, mas eles são usados em processos mais pontuais e são comumente utilizados em unidades de destilação e craqueamento catalítico, onde eles otimizam a transferência térmica entre fluidos quentes e frios. Além da eficiência térmica, a escolha do material de construção dos trocadores de calor é crucial, porque eles têm que resistir a uma corrosão provocada por hidrocarbonetos, por diversos compostos agressivos, em muitos casos pela água do mar. Então, ligas metálicas especiais e revestimentos anticorrosivos são empregados em diversos desses equipamentos dentro dessa indústria. A manutenção também é um fator muito importante na operação dos trocadores de calor nesse setor. Por conta da alta deposição e incrustações e resíduos nesses equipamentos, existem procedimentos de manutenção periódica, regulares e um monitoramento intensivo em cima do funcionamento deles, para garantir que a operação continua acontecendo sem nenhum tipo de prejuízo. Outra indústria que aplica os trocadores de calor são as usinas de açúcar, onde esses equipamentos são essenciais na evaporação do caldo, cristalização e condensação do vapor. Um fenômeno muito comum nessa indústria é o popularmente conhecido como laranja. É uma deposição excessiva de compostos orgânicos, né, vindos da água, que acabam se acumulando dentro das tubulações e eles reduzem a eficiência do equipamento, né? Onde ele se forma, onde essa laranja se forma, acaba entupindo ali a tubulação, então ela precisa ser isolada. E além do processo produtivo, o calor gerado na queima do bagaço da cana também é aproveitado em caldeiras para produzir vapor superaquecido, que aciona as turbinas e produz energia elétrica. Esse sistema de cogeração, né? Esse sistema interconectado, ele reduz muito os custos operacionais e aumenta muito a eficiência da operação. Gui? Bom, agora eu vou trazer um exemplo de aplicação na indústria aeronáutica, né? A indústria aeronáutica também acaba utilizando os trocadores de calor em diferentes sistemas do avião, né? Como a refrigeração, a climatização, o resfriamento de eletrônicos e também na propulsão, né? Falando um pouquinho mais de cada um deles, se a gente olhar na refrigeração do motor, é importante porque realmente para os motores não pifarem, né, eles precisam ser resfriados e ele faz isso reduzindo a temperatura do ar quente gerado pela combustão. Também na climatização da cabine, então é utilizado, né, geralmente aviões eles têm ar-condicionado, eles são climatizados, ele precisa controlar a temperatura e a umidade na cabine do avião, que é para garantir o conforto dos tripulantes. Também são utilizados para resfriar componentes eletrônicos, como computadores de voo e sistemas de comunicação. Então é muito importante para a questão de segurança mesmo, porque esses equipamentos não podem falhar. Se eles falharem no meio do voo, pode ocorrer acidentes, inclusive, né? E também no sistema de propulsão, os trocadores são utilizados
para resfriar os gases quentes gerados pela combustão, aumentando então a eficiência do motor. É, A gente se baseou no livro Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa para usar as equações. E é isso. Obrigado.